Salve Maria, salve José. Hoje eu quero falar de uma imagem que todos nós católicos devemos ter em casa. Uma imagem que tem muito a nos ensinar, muitas graças a nos conceder. Essa imagem que eu estou falando é a imagem da cruz do apostolado. Esta imagem é importantíssima que todos nós tenhamos. Por quê? Por meio da cruz do apostolado, como foi revelado, uma promessa de Jesus, uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, a Beata Conchita, por meio da cruz do apostolado, esta cruz aqui afugentará o demônio. A cruz do apostolado tem essa força, o poder de afugentar o demônio, tem o poder de curar as almas e os corpos e de fazer muitos milagres. Olha só quantas promessas que nosso Senhor Jesus Cristo deu para a Beata Conchita a respeito desta cruz aqui, da cruz do apostolado. Afugentar o demônio, cura do corpo e da alma e fará muitos milagres. Como não ter esta cruz? Eu vou falar um pouquinho dela, mas rapidamente, né? Para quem ainda não conhece, vale a pena conhecer. A cruz do apostolado, assim como tantas outras mensagens, foram passadas por Jesus à Beata Conchita. A Beata Conchita, ela é incrível, é incrível. Ela é esposa, mãe e mística. Mãe de 9 filhos. Conseguiu ser uma esposa, uma mística e mãe em um nível altíssimo. Eu até deixo como sugestão, a editora Catequeses tem feito um trabalho de lançar a vida dela. Tem o Diário Espiritual de uma Mãe de Família, que conta como que foram essas atividades, tanto ela enquanto mãe, esposa e mística. E esse daqui para as mães é maravilhoso. Mas esse daqui é para todos. Estou lendo e achando incrível o Tratado Prático dos Vícios das Virtudes. Esse livro aqui é maravilhoso, o Tratado Prático dos Vícios das Virtudes. É nosso Senhor Jesus Cristo falando sobre cada um dos vícios e cada uma das virtudes. É o próprio Jesus que deu para ela uma verdadeira aula sobre as virtudes, sobre os vícios. Uma aula pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma página, oração. É o próprio Jesus que está falando sobre a oração. A oração é a chave dos tesouros eternos. É o silêncio profundo da alma apaixonada. E aí continua, mas é maravilhoso. É uma frase melhor que a outra. A Beata Conchita vale a pena conhecer. É um exemplo de esposa, um exemplo de mãe. Nós estamos precisando de referências para a família e vale a pena a Beata Conchita. E nesse caso aqui, este livro é para todos os católicos, sobre vícios e virtudes. E ela recebeu as mensagens relacionadas à cruz do apostolado. E até o lema que marcou a sua vida e sua missão apostólica foi: Jesus, Salvador dos homens, salvai-os. Então ela tinha uma grande preocupação com a salvação das almas. E a cruz do apostolado tem todo um simbolismo em cada um das figuras que estão aqui representadas: a grande cruz, a pequena cruz, a lança, o coração, a pomba, toda a luz, tudo tem uma simbologia. Quem quiser se aprofundar mais, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tanto no site Quem Reza Se Salva, um pequeno devocionário sobre a cruz do apostolado, quanto no Telegram. No Telegram também vou deixar o devocionário sobre a cruz do apostolado para quem quiser se aprofundar. E voltando, então é importantíssimo, eu vou falar mais dessa cruz, que todos nós católicos tenhamos essa cruz. E no caso, ela não é muito conhecida no Brasil. Ela é pouquíssimo conhecida. Então, é importante que nós tenhamos, mesmo que não seja fácil encontrar, que não seja muito divulgado, nós façamos a nossa parte. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu revelei uma foto. Eu encontrei a imagem na internet, no Google, você escreve Cruz do Apostolado, você encontra uma imagem. Eu revelei e coloquei no porta-retrato.
e a imagem que está ali naquele espaço que está faltando. E fiz questão de colocar, e também coloquei nos outros quartos, nos outros cômodos da casa, a cruz do apostolado, que traz tantas graças. Então é muito simples fazer. Por mais que aqui no Brasil não tenhamos forte ainda esse apostolado, mas nós vamos dando um jeito, vamos providenciando. Se Jesus fez essas promessas da Beata Conchita, é que Ele quer que nossas casas tenham a cruz do apostolado. E falando um pouquinho sobre a cruz do apostolado, então algumas mensagens sobre a cruz do apostolado. O meu coração, diz Jesus, sobre a cruz, então aqui meu coração sobre a cruz, atrairá as almas ao sofrimento por meio do amor. A dor é um tesouro escondido, o qual já é tempo de revelar ao mundo, enganado e submerso na sensualidade. Então é sempre, né, a cruz do apostolado, né? É sempre um chamado, é um apostolado por meio da cruz. Mas não a cruz enquanto sofrimento vazio, mas ligada ao amor. Essa dor ligada ao amor é um tesouro escondido. Minha cruz sozinha espanta e faz tremer, mas o meu coração pregado nela atrairá suavemente as almas, as enamorando da dor. Então, né, é muito bonito que a cruz não está sozinha. A cruz está com o Sagrado Coração. Estão unidos a cruz com o Sagrado Coração. A cruz, a dor, mas com amor. Eu quero indicar ao mundo que a cruz nunca está sozinha. Nunca está sozinha. E que é inseparável do coração de um Deus homem. A cruz rompeu o dique ou a fortaleza que o pecado tinha interposto entre o Espírito Santo e as almas. E por ela se derramou no mundo espiritual seus dons e frutos, de modo que os frutos da cruz são os frutos do Espírito Santo. Essa cruz do apostolado é o edifício da perfeição. Aí estão os mistérios todos, os dons e os frutos do Espírito Santo e o caminho que representa Jesus. Está no seu coração divino sobre a cruz. Esta obra é para todo mundo. Essa graça é um impulso imenso de minha bondade em favor do mundo. A dor não é apreciada pelo mundo, detestado. Mas a cruz, por meio do meu divino coração, vem fazê-la amável e dá-la a conhecer e a salvar as almas. Porque para salvar as almas é preciso a cruz. Não existe salvação sem a cruz. Quem quiser seguir, que carregue a sua cruz. Não existe. Aqueles que quiserem ressuscitar precisarão antes morrer sobre a cruz, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. Só que a cruz do apostolado é um chamado. É um grande chamado à santificação por meio da associação. Não somente a cruz por si só, o sofrimento, a dor, mas a cruz unida ao amor, porque assim foi com o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo e Ele nos deu essa lição e agora vem nos reforçar com a cruz do apostolado. Nós devemos sim seguir o caminho da cruz, mas a cruz unida ao Sagrado Coração de Jesus. Vale a pena nós termos essa cruz que tantas graças e promessas tem de nosso Senhor Jesus Cristo para aqueles que a tiverem. Que mais do que termos, né, que possamos seguir as mensagens, as catequeses que são dadas por meio dessa imagem. Depois vale a pena baixar este devocionário explicando o significado da pomba, da grande cruz, do coração vivo e pulsante, da lança, da coroa de espinhos, da pequena cruz, da luz. Vale muito a pena. E não somente isto, mas também as orações. As orações foram traduzidas do espanhol, porque aqui também realmente é muito difícil, ainda está muito no início, esse apostolado. Pela Lara. A Lara tem contribuído muito aqui com o canal, com diversas traduções, e a Lara Fernandes fez a tradução das orações da cruz do apostolado em espanhol para português. Então nós temos essa graça. E eu vou deixar também no devocionário para quem quiser baixar. E se puder, tenha na sua casa essa cruz e reze todos os dias uma das orações da cruz do apostolado. Tem a ladainha da cruz do apostolado, tem o hino do apostolado da cruz, tem a fórmula de compromisso no apostolado da cruz e tem algumas orientações, né? Aqueles que quiserem seguir o apostolado da cruz, é muito importante oferecer a missa e a comunhão pelos sacerdotes, principalmente a comunhão dominical pelos sacerdotes, estender o reinado do Espírito Santo,
E por isso, né, sempre ser dócil às inspirações do Espírito Santo, abraçar a cruz no dia a dia, unida ao Sagrado Coração de Jesus. E aí tem todas as orientações, é muito importante que nós todos os dias pelo menos façamos uma oração da cruz do apostolado. Tenhamos essa cruz e todos os dias façamos uma oração, como um compromisso que queremos participar desse apostolado. Então esse é o vídeo de hoje. Eu deixo então como sugestão essa cruz, que tem essas graças. A graça de fazer milagres, a graça de afugentar o demônio, de curar corpo e a alma. Quantas graças que tem a cruz do apostolado e quantas lições não tem. Para a gente estar sempre olhando, meditando e utilizando para nossas vidas todas as lições que aqui tem na cruz do apostolado. Baixe o devocionário que tem, ou no Telegram, ou no site Quem Reza Se Salva. E divulgue a cruz do apostolado, imprima mais, revele mais, distribua para os familiares, para os amigos, nas igrejas. Distribuamos, que façamos mais conhecido a cruz do apostolado. E é tão simples, né? Ache uma foto na internet, revele, imprime, coloque num quadrinho. Se não tiver quadrinho, tem cruz aqui em casa que está sem quadro. Eu simplesmente pendurei na parede com um durex, não tem problema. O importante é que nós tenhamos essa tão importante cruz do apostolado. E deixe como sugestão, né, se aprofundar, rezar para a Beata Conchita. Deste modo, vamos cada vez mais entrando nesse espírito da cruz do apostolado, porque deste modo, com certeza teremos muitas lições para a nossa santidade. É um movimento que está bem no começo, no Brasil tem poucas coisas. Eu também agradeço o site Claustrum, do professor José Eduardo, que tem muitas informações. Eu acredito que foi o primeiro que trouxe para o Brasil. E que nós possamos também contribuir para fazer mais conhecida e a cruz do apostolado esteja em grande parte dos lares católicos. Seria uma grande graça essa cruz que foi passada do próprio Jesus. Jesus veio revelar essa cruz que nós possamos ter nas nossas casas e divulgar ao máximo. Salve Maria, salve José, viva Jesus!